Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Filhos em Foco. Que bênção ter a sua companhia e que bom que você chegou aqui. Nós estamos na terceira temporada da segunda edição do ano de 2025. Estamos abordando algumas temáticas que eu tenho certeza que em algum momento você refletiu, talvez tenha dúvida. E já tivemos o episódio 1 e 2, que foi sobre o transtorno do espectro autista. Se você tem dúvida, vai lá, está aqui na nossa rede social, acesse e você pode assistir os episódios anteriores. E nós estamos recebendo nessa temporada alguém muito especial, que é médico psiquiatra, Dr. Pablo Daniel Canales. Doutor Pablo, muito bem-vindo aqui no Filhos em Foco. Obrigado, é um privilégio, eu gosto muito disso aqui, a psicoeducação é muito importante. Quanto mais a gente souber dos assuntos, melhor a gente vai conseguir viver com eles, sobreviver a eles às vezes, mas buscar crescer constantemente. Isso mesmo. E a gente, assim, vai tratar hoje de um assunto que é o TOD. Nossa, o que é TOD? Você deve estar aí pensando. Fique calmo, o doutor vai explicar para a gente. Mas, assim, o transtorno opositor desafiador, muitas vezes, é confundido com mau comportamento. Então, quando não é mau comportamento, é TOD, ou quando é o contrário, não é TOD, é mau comportamento. Existe uma linha para diagnóstico, para diferenciar estas situações? Ela é tênue, ela não é? Como que a gente pode, hoje, iniciar nossa conversa, assim, clareando um pouquinho sobre isso? Muito bem. O transtorno opositor desafiador é um transtorno de comportamento, do vínculo social da pessoa com o resto das pessoas. Ele é muito frequente perto dos 8 anos de idade, mas pode aparecer também em adolescentes. Então, criança e adolescente pode ter. Se não for tratado, ele pode também permanecer até a vida adulta e muitas vezes progredir a transtornos de conduta, que são um pouco mais complexos ainda. Mas o transtorno opositor desafiador, como o mesmo título define, é essa questão, essa pessoa que desafia constantemente qualquer tipo de autoridade. Então, a criança entende uma autoridade só pelo fato de ser adulto. Então, desafia a autoridade do adulto, se opõe a essa autoridade, tá? E cria um vínculo relacional muito difícil de gerenciar. Nas escolas, normalmente, se sofre muito mais, porque o vínculo também é com outras pessoas, além dos professores, monitores, diretores, coordenadores, etc. Em casa, os pais são os mais agredidos, entre aspas, mas é interessante que isso não acontece com os irmãos. Tá? Sempre a necessidade de ver essa autoridade do adulto. Tá? E isso é bem interessante. É um transtorno, significa que isso atrapalha o dia a dia da pessoa, dessa criança, desse adolescente, não deixa ele evoluir em coisas que deveria evoluir se não tivesse isso. Tá? E tem algumas características bem importantes que a gente vai ir conversando, mas normalmente a gente espera com os manuais diagnósticos que seja de pelo menos 6 meses de atividade, se apresentando quase todos os dias, várias vezes por semana, num período mínimo de 6 meses. Porque tem a famosa birra, que tem a ver com um momento específico, para uma situação específica, mas não é uma birra que dura 6 meses. Tá? Não é uma birra que dura todos os dias sempre a mesma coisa. Essa criança, esse adolescente, porque você me fala, mas adolescente que não quer obedecer, adolescente que é rebelde, significa que agora todo adolescente tem TOD, tem transtorno opositor desafiador? Não, são situações específicas onde o adolescente faz esse 2 mais 2, 4 da vida. Isso aqui faz sentido? Isso aqui é justo? Esse senso de justiça muito forte do adolescente leva ele a, às vezes, se rebelar contra coisas que não fazem sentido para a mente dele.
Então, a coerência ou a incoerência dos adultos na sua vida, no seu dia a dia, fazem que aquele adolescente, aquela adolescente, possam ser mais ou menos rebeldes em circunstâncias particulares. Mas quando essa rebeldia, essa oposição, essa dificuldade para seguir uma instrução, uma ordem, é constantemente, por muito tempo, com qualquer autoridade, essa oposição é assim. Não será que estamos falando de um transtorno opositor desafiador? Então, muitas vezes é uma linha tênue que precisa de um profissional, ou de fato muitos profissionais, para poder fazer esse diagnóstico da maneira certa. Então, a gente entende que existe uma certa regularidade Isso. no comportamento. Então, ele vai se repetindo, tem que ser observado não a curto prazo, Isso mesmo. mas a um certo longo prazo. Uhum. Então, essa é uma dica importante para nós pensarmos. Antes de taxarmos uma criança e falar, essa criança tem TOD. Uma outra questão que também emerge, existe alguma influência genética, ambiental ou até educacional que possa colaborar para o desenvolvimento do transtorno opositor desafiador? Sim, o ambiente familiar, o ambiente social onde aquela família está inserida é normalmente muito frequente. Então, como é essa família? É uma família com poucos limites? É uma família com limites exagerados? Olha que interessante. É uma educação de aqueles pais que não se importam por nada ou que são extremamente estritos. O famoso 880, né? Que como atrapalha, prejudica a gente quando vamos para os extremos. Tá? É essa família desestruturada, é essa genética onde os pais já têm algum outro transtorno de personalidade, de conduta, esse abuso de substâncias psicoativas, de drogas, álcool, durante a gestação, esse vínculo social de marginalizados. Mas na minha família eu tenho o meu sobrinho, os pais são médicos, os dois, e como que esse... Porque não é somente, são fatores de risco. Tá? Que se dá muito mais, provavelmente, em ambientes genéticos favoráveis, em ambientes nutricionais favoráveis, tá? Onde a criança tem acesso a estimulantes muito cedo. Tá? Então, normalmente famílias com muitos irmãos, tá? Crianças com muitos irmãos que não recebem educação, e aí voltamos à questão da falta dos limites, tá? Ou famílias com poucas pessoas, tá? Filhos únicos, às vezes com pais muito estritos, muito rígidos, também pode ter essa dificuldade, porque o filho único, ele é único. Então, ele é o centro de todas as atenções. Como que ele tem que obedecer a alguém? Todo mundo tem que girar ao redor dele, e não ao contrário. Tá? Então, são coisas que vão destacando esse síndrome, esse transtorno. Existe uma maneira, talvez, que o educador, né, que nos assiste, professores, orientadores educacionais, mas também pais, mães responsáveis, possam analisar, observar, que diferencia sim. O que é diferente numa criança, num adolescente com transtorno opositor desafiador, o que é realmente falta de limites, regras e mau comportamento? Normalmente a gente vê isso muito no começo da vida. Tá? Já criança, estamos falando de 8 anos, primeira infância, né? Mas essa questão de uma dificuldade enorme para aceitar os limites. Também tem uma coisa muito importante que tem a ver com a vingança. Tá? São vingativos. Tá? E isso é uma coisa que se repete bastante. Voltamos a falar a questão dos 6 meses de sintomas. Tá? Porque uma criança pode querer devolver algum agravio, alguma coisa que aconteceu para outra. Você me chutou, então eu vou te chutar também. Essa questão pode acontecer em crianças normais, está tudo bem. Mas quando tem um pensamento e uma atitude vingativa constante,
Será que isso continua sendo normal ou já não faz parte de um transtorno? Essa questão da irritabilidade, uma irritabilidade constante, uma explosão constante, tá? Não é somente não querer obedecer, é ter uma atitude irritada constantemente por qualquer coisa que seja oposição ao que essa criança, esse adolescente querem. Tá? Então, são pontos específicos, pilares muito fortes da doença que a gente tem que começar a prestar atenção. E, obviamente, quanto antes a gente pescar essa situação e colocar um tratamento adequado, mais possibilidades de ter uma boa evolução daquele transtorno. Excelente. Doutor, eu aprendi muito com esse episódio, mas nós vamos continuar conversando. Se você chegou aqui neste episódio, não deixe de assistir o próximo. Nós vamos continuar a conversa sobre o transtorno opositor desafiador. E se você se sentiu abençoado com essa temática, vai lá, nos segue, também compartilhe com alguém que precisa, que necessita, alguma família, alguma pessoa que está questionando o quanto o seu filho tem sido desafiador, tem sido assim uma pessoa que talvez tenha dificuldade com regras. Vai lá e compartilhe. Aguardamos você no próximo episódio e desejamos para você e para sua família sempre tudo de muito bom.